Cris, é papel dos sócios promoverem uma cultura onde os líderes sejam desafiados intelectualmente? Vanusa, isso seria muito importante, mas assim, de extrema importância, porque isso é que consegue trazer ali na frente, ganhar as soluções originais. E os sócios têm clareza desse papel? Sendo bem transparente, não. E qual é o efeito para uma empresa que não promove a cultura organizacional? O efeito principal é o que eu sempre chamo de efeito manada. Outras pessoas também falam nesse efeito, né? É um movimento de seguir, de repetir, com pouco pensamento crítico. Na sua opinião, promover a originalidade e a individualidade é essencial para ter soluções empresariais? Nossa, eu acho que se imprescindível for mais forte que essencial, eu fico com imprescindível. Então, tem saída para a empresa que precisa de soluções e transformações nos seus negócios? Tem. Eu acho que a gente tem que entender sempre o seguinte: os negócios são singulares e a tal da originalidade, ela vem disso, né? E numa cultura que propicia essa singularidade, você consegue desenvolver o pensamento crítico. Isso é fundamental. Estamos de volta com o Tem Saída, com Cristiano de Oliveira, e hoje vamos entrar num tema um tanto provocativo. Provocativo no sentido de levar a pensar, né? Nos levar a questionar algumas coisas. Então vamos falar o quanto é responsabilidade dos sócios desenvolver, promover, deixar a vir à tona a personalidade dos seus líderes. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Cris, por que é tão difícil encontrar uma criatividade genuína atualmente, tanto na sociedade quanto nas empresas? Nossa, como isso é difícil. Parece cada vez mais difícil, né? Por que será que é difícil ser criativo? Por que será que é difícil você pensar de um jeito diferente? Eu acho que a resposta mais simples, assim, a gente aprende a pensar. A gente desenvolve o nosso pensamento crítico. E se você não treina, você não vai desenvolver. Então, quando a gente fala de efeito manada, de efeito de repetição, a gente treina a repetir. Então, tudo que você repete, tudo que você coloca em prática, você vai ficar bom naquilo. Então, se você é uma pessoa que replica dados e não estuda e não se aprofunda, você vai ficar bom em replicar dados, porque você vai treinar isso o tempo todo, né? Agora, se você quiser ser bom em criatividade, em trazer solução, você precisa ter um elemento que eu acho que ele não pode ser dissociado dessa discussão. Tem que ter um elemento que, infelizmente, as réplicas, o movimento de réplica vai abafando, vai aniquilando, que é você ser desafiado intelectualmente. É você pensar mediante um desafio intelectual. Estudar não é ser desafiado intelectualmente. Escrever uma apresentação, fazer um cálculo, isso não é ser desafiado intelectualmente, né? O exercício de você ser criativo e trazer soluções, ele pressupõe que você olhe para algumas coisas e você, puxa vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso achar uma saída, eu preciso pensar sobre isso. Se coloca um desafio. Nesse movimento de você replicar, você isola essa variável. Você tira o desafio. Então, por isso eu acho que é difícil cada vez mais ser criativo, ser original. Porque num treinamento constante de um efeito manada que se repete, que as pessoas apenas replicam, você vai matando essa possibilidade. Você não acha que falta estudos comparativos, digamos assim, né? Vamos trazer para esse campo do estudo, mas quando você precisa encontrar uma solução, você deve buscar o que foi feito por A, por B, por C, e quem sabe, então,
vai surgir para você uma solução? Nossa, eu acho que esse gosto pela pesquisa, esse gosto pelo... Nossa, você até me fez lembrar de uma coisa agora aqui. Esse gosto por, pela opinião do outro, pela opinião divergente. Você sabe que quando o movimento das redes começou a crescer, quanto tempo a gente vive isso? 10 anos? 10 anos mais ou 10 menos. anos, uma assim, média, né? Assim, que está mais veemente. Sim, quase 15, mas assim, Quase que é 15. mais popular, Mais né? popular, né? Porque é ali é ali que você hoje escuta as pessoas, né? Tem muita gente que está fora da rede, mas a maioria está ali e as redes elas te trazem é, inúmeros entretenimentos, né? Inclusive, eles até, se você quiser, ensinam você a desenvolver um pensamento crítico também. Mas eu acho que vai estar fora do efeito manada, né? Quando elas tomaram corpo, uma das coisas que começou a aparecer foi que eu tinha prestado atenção e algumas pessoas discutiram sobre isso, é o seguinte, que é como se você pensasse pensa assim numa vida de um adolescente que está tentando formar a sua personalidade, né? Então, naquela fase de pré-adolescência lá, que passa dos 12, 13 anos, até virar adolescente com 14, 15, até uns 18 ali mais ou menos, né? Você tem uma fase de uma pessoa super jovem que saiu da primeira infância e que ainda não tem, vamos dizer assim, tá muito recente para ela a sua estrutura de caráter. O caráter ele veio se formando na infância, mas está muito recente. Então é hora que ela tira o olhar do núcleo, seja qual for o núcleo familiar, né, função paterna, função materna, não importa quem esteja nessas posições, né, e começa a olhar para fora. Então quando ela olha para fora pela primeira vez, a tendência natural é de imitar, de buscar pertencimento. Então quando você olha para um adolescente típico, tudo que ele quer é ser igual, né? Ele quer escutar a mesma música, vestir a mesma roupa, ler o mesmo livro, ver o mesmo filme, fazer o mesmo comentário, ver a mesma série, curtir as mesmas coisas. E quando eu olho para o movimento de rede que começou a crescer, a gente percebe, o que eu imagino é que isso propiciou de novo para algumas pessoas que já não são mais adolescentes, uma oportunidade de reviver uma adolescência tardia novamente, porque você passou a selecionar e escolher as pessoas que você gosta. E quando você se aprofunda um pouco nisso, nessas pessoas que você gosta, você vai entender que o elemento em identificação está presente. Então, para resumir essa história, esse movimento trouxe à tona um volume de exemplos, aonde a gente para e diz o seguinte: você, de uma certa maneira, se identifica com os mesmos. Então, se você tem opinião A, você dá o like para quem tem opinião A. Se você vê alguém que tem opinião B, talvez você cancele essa pessoa que tem opinião B. Você vai seguir, através de um fenômeno de uma adolescência tardia, reviver de novo uma fase de identificação. Isso para mim é muito claro nessa analogia, né? Então, no momento, por que isso acontece? Porque você empoderou, você deu um microfone, você deu voz para essas pessoas. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno muito interessante, porque ele dá voz, mas ele traz a reboque, no meu entender, uma segunda etapa de uma adolescência tardia, onde o elemento em identificação vem mais forte. Né? Então, por que eu estou colocando tudo isso? Porque você pega, se você desdobra isso, a consequência disso é que você tem pessoas que estão selecionando exatamente só o que elas querem, o que elas gostam, o que elas desejam. Quem as aprova. Quem as aprova, quem curte, tem toda... Né? Hoje em dia tem até a reciprocidade. Pô, eu curto aqui, mas se você curtir, eu curto também. Se você não me curtir, eu também não curto. Os egos e as vaidades também, as competições também foram evoluindo nessa década nas redes, né? E isso traz um movimento interessante, porque quando você percebe que você vai conversar com as pessoas, elas percebem, não, eu estou tendo destaque. Alguns têm iniciativa, eu faço eu posto uma coisa diferente, eu gero um conteúdo, mas na verdade ela está se relacionando com os mesmos.
Isso vai completamente na contramão de um pensamento crítico, de um desafio intelectual. Para você ter um pensamento crítico e um desafio intelectual, você tem que ter algumas variáveis de contrapartida. Você tem que aprender com a divergência, com a opinião contrária, né? Escutar o ponto de vista C, D, E é extremamente importante para você formar o seu ponto de vista. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o movimento de identificação e de repetição te afasta de um pensamento crítico. Até porque você não compara. Então, quando você coloca pesquisar, eu vou escrever fazer uma tese, fazer uma dissertação, puxa vida, te olha, vai para academia, eu já vivi isso, e pesquisa, gente que está pensando igual, gente que tem uma hipótese diferente da tua. Como é que funcionou, não funcionou, deu certo, não deu errado? Pô, mas espera aí, eu estou pensando assim, aquele cara lá fez diferente e funcionou. O meu não está funcionando. Deixa eu entender a metodologia, deixa eu entender está se inspirando no quê? Eu acho que esse exercício, esse treino, ele está se perdendo, né? Então, E é fundamental para a originalidade, né? é aí que eu queria chegar. Ou seja, o grande palco que você tem, que a gente tem acesso a tudo, você pode falar com quem você quiser, você manda mensagem para quem quer, a pessoa responde. Você tem um universo tão grande de possibilidades que ela não está sendo canalizada para ampliar o desafio intelectual e a originalidade, que parte de conviver com a divergência, de entender as vantagens e as não vantagens de pessoas que pensam diferente. Eu só quero me identificar, eu só quero me relacionar com o mesmo, né? Então, eu acho, se você perguntar assim, qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho uma pena. Eu acho uma pena grande que isso possa estar acontecendo. E se a gente for, eu estou falando de rede, mas o nosso bate-papo aqui, a gente sempre traz os exemplos de como é que é o mundo corporativo nas Sim. empresas familiares. É igual. Então, se você pensar assim, né? Você sabe que durante muito tempo eu selecionei pessoas e agora eu estou em contato nesses projetos todos, olhando diversas empresas, segmentos distintos. Vanusa, é tudo muito parecido. As pessoas fazem o mesmo curso, fazem a mesma formação, estudam o mesmo idioma, fazem o mesmo treinamento, têm a mesma observação, têm os mesmos gaps, etc. Então, quando você pega alguém lá da escola 1, da escola 2 ou da escola 3, que vem todo mundo fazendo e traz para você as mesmas questões, os mesmos pontos, isso te distancia de um contraditório. E não só isso. Não leva a pensar, né? Não é. Mas não seria a função das escolas, né, onde essas pessoas vão buscar justamente fazer isso? É Seria. levar a pensar e, de repente, forma um grupo que caminha sempre pela mesma linha? Você fez eu lembrar, eu não sei se a gente falou aqui nos nossos. Eu acho que a gente já falou isso aqui, eu lembrei agora de um ponto. Uma vez eu vi uma cena tão engraçada. Era uma comédia, duas meninas, assim, meninas adolescentes, assim, fase final da adolescência, ou seja, 18 para 20 anos, discutindo, né? Uma fazia pergunta para a outra, ela assim, escuta, quantos ossos tem o corpo humano? Eu não sei. Quantos músculos? Eu não sei e tal. Aí teve umas 3, 4, não sei, ela falou, calma, eu fiz EAD, né? Você está exigindo muito que eu saiba. Infelizmente, assim, a gente precisaria ter... As escolas deveriam ter um conceito muito fresco na cabeça, assim como os líderes, e acho que essa provocação serve para os sócios, também deveriam ter um conceito muito importante. Isso deveria constar nos manuais de governança, Vanusa. A diferença entre instruir e educar. Então, instrução, conhecimento vem de fora. Para ser bem simples. Vou lá, estudo, aprendo quais são as leis do trânsito, é isso pode. Já entendi. Opa, sou uma pessoa letrada, sou uma pessoa que tem o conhecimento das leis do trânsito. Né? Agora, quando eu estou dirigindo meu carro e algumas reações minhas, algumas análises de situações que não estão no código, elas vão partir frutos não desse conhecimento, mas de um conteúdo que está dentro. A palavra educação, ela vem da raiz educar, que é eduzir, tirar de dentro. Então, um pouquinho de filosofia para as pessoas. Já está dentro, mas a gente tem que tirar de dentro. Só que as pessoas não conseguem tirar de dentro se elas não tiverem uma ajuda. Então, acho que o papel da escola, do professor, ou do sócio, ou do líder, é olhar para o aluno ou para o profissional e ter a responsabilidade de dizer,
Vai lá fazer o seu curso, não tem problema, faz o MBA, faz isso, faz aquilo, tal, o que todo mundo faz é importante porque você tem que ter um conhecimento, em hipótese alguma negligenciar Sim. isso, muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento, melhor. Né? Não é uma apologia contra estudo, muito pelo contrário, né? Agora, você precisa ser incentivado, você aluno, você a tirar o que já está dentro. Tem uma personalidade aí, tem uma individualidade aí. Esse exercício, esse treino é o que vai te possibilitar ser original. É o que vai ajudar você a criar a saída, achar a solução, etc. O treino do conhecimento vai ajudar você lá a fazer um feijão com arroz, a manter qualquer que seja o teu ativo funcionando. Agora, a virada, o tombo, a mudança de rota, o curso sendo desviado, isso só vem quando você está aliando o conhecimento, essa competência, com aquilo que já está dentro, que é o eduzir, que é o tirar de dentro. Então, se as escolas tivessem, as academias tivessem professores que propiciassem não a repetição, efeito manada, mas que o exercício, o treino de tirar de dentro, mediante isso e isso, eu gostaria que você pesquisasse lá, achou uma opinião que é diferente da tua, uma segunda que também é diferente. O que você vai fazer? Faz uma análise dessas 4 opiniões diversas e o que você acha que faz sentido e por quê? O que não, Constrói né? uma crítica em relação a isso. Cadê isso, Vanusa? Não Cadê acontece, isso? né? E o interessante, voltando às empresas, é que quando os sócios fundadores ou o fundador, ele cria um negócio que dá certo, normalmente é uma coisa que está fora da caixa. Ele achou uma solução para alguma coisa. Quer dizer, ele já teve esse ímpeto e provavelmente isso conduz ele ao longo do tempo por muito tempo. Agora, será que ele sabe tirar de dentro do outro, ajudar o outro a fazer isso? Porque daí também é uma atividade difícil, não é uma coisa tão simples assim, ser o guru do outro. O lado da docência, Sim, da docência, né? Saber que você deveria ter um papel de educador. Esse é um desafio. Difícil, né? Assim, como todos nós, assim, o que me preocupa, né, imaginar uma década para frente ou 2, se a gente, o ser humano perdeu essa capacidade crítica? Claro que não. Não, tá aqui dentro, nós né? somos efeito manada. Não, o ser humano não está menos inteligente do que era há 100 anos atrás. Aliás, estava lendo um texto de 1900, acho que eu tinha comentado contigo. Estava lendo um texto do Freud lá de 1900, ele falava o seguinte, 1901, ele tinha um pedacinho do texto, falava, nossa, esses jovens hoje em dia não descrevem, não usam, não têm um repertório de vocabulário, são muito simples, não conseguem nem ser transparentes. Não, esse texto é de agora, vai. Então você vê o seguinte, né, que assim, acho que a gente vai ficando velho, a gente vai criticando quem está mais novo, né? A diferença de 1900 para 2020, quem sabe para 2050, isso é nítido, né? É que hoje, se você quiser, você tem acesso a todo mundo. Então, o volume de informação e de réplica é estratosférico. Então, é só você fazer um curso numa faculdade, é só você pegar lá um final de semana e dar uma olhada, uma boa olhada, ou para a gente que lia no papel, uma boa folheada nas redes, você vai ver que os comportamentos são muito parecidos. Isso para mim é o mais preocupante. E a gente vê muito pouco ponto de vista. É muita informação, é muita réplica de informação, e aí eu fico assim, mas quem é você? Eu sei que você fala isso, você fez isso, parece que você tem uma ideia. Pô, aquela pessoa, ela compete o esporte todo dia, aquele ali toca muita música, aquele ali gosta de pintar. Parece que você conhece o que a pessoa está fazendo, mas você não sabe quem ela é. Não. Concorda Você comigo? não sabe o que realmente ela pensa, como ela agiria diante das situações. Porque ali é muito fácil você criar uma imagem, né? E às vezes eu penso que no mundo dos negócios, às vezes também é muito fácil você criar uma imagem com títulos que você foi buscar na universidade, em cursos, etc. Porém, colocar a tua impressão digital
ali já é um pouco mais raro, né? Exatamente. Eu conversei tem um mês atrás, mais ou menos, encontrei um ex-colega, assim, colega de trabalho e tal. A gente já tinha se esbarrado, assim, em algumas empresas. E ele falou, pô, tô voltando aqui fui fazer um sabático, fiquei 6 meses lá em Harvard e tô voltando para cá, né? Eu me lembro lá atrás que quando a gente olhava para esse movimento, mais de uma década atrás, a gente via uma espécie de um diferencial. Hoje tem não é que não seja, porque todo mundo que se presta, puxa, eu vou pegar um tempo da minha carreira, vou investir, vou estudar, você vai trazer coisa boa disso, é evidente, lógico, né? Então, não me entendo mal quem está ouvindo a gente aqui, mas você vai trazer. Mas tem muita gente que faz isso hoje, né? E a crítica é o seguinte, você está fazendo por quê? Para título? Porque todo mundo está fazendo. Então, esse treinamento em repetir e fazer as mesmas coisas, na verdade, isso é uma coisa horrorosa, porque isso se amplifica em todas as suas ações. Na verdade, o legal seria assim, faça isso, mas extraia o máximo que você puder, crie um conceito, um pensamento crítico, né? Seja em Harvard, seja no INSPER, na FGV, ou seja sozinho, ou sozinho, tá, você trouxe isso, etc, e aprendi essa técnica, vi esse processo, tem essa discussão, tal. E aí, se você pegar esse conjunto e você for replicar, sem o tal do pensamento crítico, você perde muita potencialidade. Não estou falando que não ajuda, mas você perde muita potencialidade. Então, eu vejo que esse movimento, infelizmente, ele virou uma repetição constante, né? E seria muito legal que os líderes que percebam isso, eles deveriam continuar incentivando os estudos, evidentemente, as suas formações, mas ao mesmo tempo saber o seguinte, mas eu tenho um papel aqui, o meu papel não é só desenvolver essa pessoa, eu tenho que fazer aparecer a personalidade dessa pessoa. Eu tenho que incentivar essa pessoa, eu tenho que atribuir um desafio para essa pessoa, para que aí venha uma originalidade. Eu lembrei agora de um executivo que chegou para conhecer uma empresa, né? E o dono de 93 anos. Nossa. 93 anos na ativa. E ele disse para a pessoa assim, o que você pode fazer pela minha empresa? Porque eu quero quase dobrar não, mas crescer o meu faturamento para X milhões. Tá. Que era bastante acima do... E o cara falou assim, o senhor me dá um tempo aí que eu vou pensar a respeito para apresentar o negócio. Agora, o que me chamou a atenção? 93 anos, à frente do negócio ainda, um negócio familiar, e não está feliz com o faturamento, é uma empresa enorme, porém não comunica tão bem, então as pessoas nem sabem. E aí ele chega e diz assim, ó, em 2 anos eu quero X milhões a mais aqui no meu bolso, aí no bolso da minha empresa. E eu fiquei pensando, gente, que coisa mais legal. Veja só, o que ele faz nessa visão de estimular o outro a encontrar uma solução criativa. Ele deu um desafio enorme para o outro. E se vira, me apresenta uma coisa que eu vou pensar aqui se você é um executivo para atuar aqui comigo. Não é muito legal isso? É bem legal. Isso é bem legal. Eu acho que isso é que é o importante. Né? Eu acho que esse é o importante. É a diferença. É quando você. O recorte que tem que ser feito nessa tua fala é o seguinte. Quando você está diante de um desafio, você está diante. Nós falamos sobre isso num bate-papo. Você está diante de uma situação de ter o conforto de dizer: eu não sei como resolver esse desafio. Esse é o primeiro passo. Vou buscar. Né? Eu primeiro tenho que admitir que eu não sei. Depois, se eu tiver um treino de buscar, vamos dizer assim, numa linguagem corporativa, na minha concorrência, nas opiniões diversas da minha, unindo tudo isso e pesquisando, a chance de eu poder estimular um pensamento crítico, ela aumenta.
essa é a semente para a criatividade, para trazer solução, para tomar uma decisão bem pensada, para você poder ser original, né? Se você perguntar assim, eu não gosto muito às vezes quando eu falo isso, mas se você perguntar assim, do jeito que é hoje, o ambiente corporativo propicia a oportunidade de desafio intelectual? Não. Nesse sentido que eu estou te falando. Todo mundo cresce, todo mundo evolui, todo mundo aprende, né? Mas aprende muito por réplica de modelos. Ninguém inventa roda. Eu me lembro que tinha um sócio, ninguém inventa roda. Vamos ganhar dinheiro, ninguém inventa roda. Tá certo, isso é verdade também. Mas aqueles que inventam uma solução, às vezes conseguem ter um diferencial nesse negócio, né? E a solução, ela foi banalizada para um ambiente de inovação. Você pensa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, etc. É como se você tivesse que criar um departamento para parar para pensar. Não, o que eu estou falando é de uma personalidade pensante, é um olhar crítico que foi estimulado na sua formação, cada um na sua própria formação, a aprender com o contraditório, a não curtir só os iguais, a não repetir só o que todos repetem, com uma licença poética para a fase da adolescência, que aí sim faz parte, tem um fundamento isso, mas depois disso, né? Tem que ser um pouquinho rebelde, né? Você não acha? Não é? Aquilo assim, a cartilha diz assim, mas será que eu só posso fazer assim? Não existiria, claro, soluções legais, né? Soluções boas. Será que não tem um outro jeito de fazer isso, melhorar tudo isso? Talvez, eu acho que se as pessoas pensassem um pouco mais assim, eu sempre me lembro quando você me diz... da governança, ok, a governança, a cartilha diz isso, mas será que meu cliente precisa de tudo isso? Ou eu posso encontrar caminho mudando, adaptando para a realidade dele? É mais ou menos isso, não é, Cris? Eu acho que é isso que eu vejo que eu e você estamos discutindo aqui como o nosso pano de fundo, né? Então a gente olha para essa... Estou me lembrando daquele bate-papo que nós tivemos sobre a origem do tem saída, né? Quando a gente olha para esse universo corporativo e a gente fala assim, puxa, tem que ter uma customização muito grande para empresas familiares, no que diz respeito a se munir de práticas de governança. E o que críticas que a gente já traçou nessa mesa é que é o seguinte, replicar modelos, trazer o manual escrito na teoria para a prática, sem de fato uma customização, mas com um pensamento crítico, dá ruim. Cria uma antipatia, cria uma dissonância, cria um distanciamento. A solução, ela não cria aderência natural. Se você vem de um comportamento de réplica de efeito manada, a tendência natural é você fazer a mesma coisa para isso e para qualquer outra esfera da tua vida. Essa é o ponto, né? Isso me fez pensar agora que muitas vezes essa coisa de seguir sempre o que é determinado acaba frustrando algumas pessoas, porque ali ela não consegue colocar a personalidade, a criatividade à mostra, digamos assim, ou em prática. E isso deve ser muito negativo no ambiente corporativo. Claro que é. Eu acho que é super negativo, sabe? E tem uma coisa que eu acho que é igualmente grave nessa história toda, é que ao você poder replicar, ao você fazer o treinamento de réplica o tempo todo, isso cria uma ilusão de que você está se instrumentalizando, de que você está aprendendo. Sim. Né? Sim, você está, quem sabe assim, por osmose, porque o ser humano para a zona de conforto é 2 segundos. Né? Quando você vai lá na academia desenvolver a tua musculatura, requer treino, requer suor, requer você enfrentar a sua vontade de desanimar, requer você cuidar da sua alimentação, porque senão vai tudo faltar, que você fez lá. etc. Tal. Isso requer treino. Desenvolver o músculo intelectual também requer treino, requer sentar, requer ler, bunda na cadeira, e tem que fazer analogias e pensar diferente, etc. É o mesmo exercício. É igual, não tem nada de diferente. Requer hora de dedicação, requer tempo para isso. E eu acho que a zona de conforto
né? De você não pensar, não querer, não precisar pensar. Pegar o modelo pronto. Isso é um perigo, né? Então, eu quero fazer um desenho, a inteligência artificial faz. Eu quero fazer um texto, ela faz. Eu quero comparar uma coisa, ela compara. Aí Né? fica tudo mesmo na mesma linha, Estou né? dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que isso tem um ponto que é importante. Tem que tomar cuidado, porque se tudo for muito rápido e repetido, você não desenvolve o pensamento crítico. Esse para mim é a essência do efeito manada. E eu acho que seria muito importante o papel de sócios, de líderes e sócios, saberem que eu gostaria que isso estivesse escrito no manual de governança. Essa é a responsabilidade que eu tenho. Vamos escrever? Não é? Tem que estar lá, né? O meu papel é fazer aquele outro lá tirar de dentro, é maximizar aquela personalidade, aquela individualidade, é entender até onde essa pessoa tem um pensamento crítico. Estou dizendo se esse sócio deseja soluções, se ele deseja uma transformação, uma virada de página, etc. Isso não vem num ambiente onde pessoas replicam. Isso vem num ambiente onde pessoas têm naturalmente um treino de longo prazo do seu próprio pensamento crítico, do seu desafio intelectual. Esse para mim é o ponto, né? Então, eu friso bastante isso, Vanusa, porque quando às vezes eu estou numa empresa, etc., eu tenho ou a sorte ou o azar, não sei dizer, mas tenho tido assim, a sorte ou o azar de chegar em algumas corporações que a gente tem que refazer um programa de governança porque ele foi baseado com a ausência de um pensamento crítico pela réplica de um modelo que está escrito. Então, ou eu sou azarado, que ou só acontece comigo isso, né? Ou se acontece com os outros, eu não estou escutando muitas pessoas falarem. Mas depois de olhar mais de uma década para esse movimento que acontece no tempo, eu falei, cara, espera um pouquinho. Tem alguém seguindo uma cartilha, mas está faltando uma análise nisso. Mas não era para ser feito isso agora. Não era para ser colocado desse jeito agora. Tem que fazer outras coisas primeiro, né? Então, como eu enxergo muito isso, eu fico fazendo essa analogia. Onde nasce isso? Nasce desse exercício de repetição desmedida, sem pensamento crítico. Essa, para mim, é a origem das coisas. Né? Isso é que mata essa originalidade. Né? Agora, você acha que a personalidade do fundador ou dos sócios fundadores pode abafar essa criatividade em relação aos líderes? Pode. Esse é um bom ponto, pode. Uma pessoa muito centralizadora, muito autocrata, que decide tudo, abafa. Por isso é que eu acho, quando eu falo que deveria ser papel, os sócios também têm que estudar. Os sócios também têm que aprender isso. Nossa, eu acho que uma postura de um sócio que não delega nesse sentido, que não seja um incentivador, né? Assim, escuta, o que você acha? Para onde a gente vai? Mas de fato permitir que essa pessoa possa buscar, pesquisar e ter esse diálogo, ajuda a matar isso nas pessoas. Agora, tem saída para tudo isso dentro do ambiente corporativo e até, eu diria, até na sociedade? Eu acho que assim, tem uma saída, né? O que eu tenho medo só é que o fator assim, de a gente vai desistindo das coisas. Então, quando você vai ficando em minoria, existe um movimento maior de desistência dos seus ideais, daquilo que você acredita, porque você vai ficando, a tua voz vai diminuindo, né? Então, uma das saídas para isso é que esse que é minoria, que está entendendo, que está sintonizando com a gente aqui, que é importante você desenvolver, colocar a sua personalidade, colocar o seu jeito crítico, é importante você ser desafiado, que essa pessoa não desistisse de continuar sendo o professor, o coach, o mentor, o incentivador, né? Ou que ela até se instrumentalizasse, que ela pudesse buscar recursos para cada vez melhor saber tirar isso das pessoas, fazer as pessoas, propiciar oportunidades para isso. Eu acho que a saída é essa. Agora, o meu medo é que isso vai
o ser humano vai desistindo, né? Uhum. Por repetição, a gente vai cansando, a gente vai largando mão, vai deixando de lado, vai desistindo disso, né? Então a saída seria assim, que você tivesse essas pessoas que ainda enxergam que isto é importante ou que compartilham dessa opinião, que eles tivessem energia para serem incentivadores das ações e propiciar esses desafios, né? Dá para você poder propiciar um desafio intelectual no mundo corporativo? Dá, claro que dá. Lógico que dá. E a ideia é que você vai formar pessoas diferentes, né? Então, terceirizar o desenvolvimento. Não, cuida lá, bota lá um RH que tem que desenvolver, tem que treinar, tem que capacitar, etc. Esse cara vai fazer o que todo mundo faz. Ele vai curtir o que tem que curtir e vai não curtir o que não tem que curtir. Ele vai cancelar ali e vai gostar aqui. Porque sozinho ele não dá conta. Ele precisa dessa pessoa para ser o eliciador, né? Que seja a pessoa que vai puxar. Um mentor. Esse para mim seria uma saída, né? Só que essa saída ela tem um condicionante. O grau de desânimo ou de desistência desse que enxerga isso e ser o cara. Se eu tivesse, quem sabe, por isso que eu imaginei, fiquei pensando, outro dia acordei de madrugada, uns 3 anos atrás, pensei, puxa, se eu tivesse escrito no manual, as pessoas seguem isso, quem sabe elas replicassem isso. Já pensou? O sócio é obrigado a desenvolver a personalidade, trazer a originalidade das pessoas. Se tivesse escrito, bota lá, a pessoa vai seguir, quem sabe esse é um caminho. Não sei, brincadeiras à parte, eu acho que o meu medo é que aqueles que saibam desistam. Tem saída, mas ela tem esse condicionante junto. Ok. Obrigada, Cris. Gente, e vocês aí? Como é que vocês atuam? Como é que vocês são mentorados? São estimulados? Estimulam as pessoas? A gente quer saber, né, Cris? Queremos saber como é que é. Conta pra gente aqui, tá bom? Até a próxima com mais um Tem Saída. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.